Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nós estamos, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor Deus, agradecidos pelo privilégio de servir. Obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor nos permite ouvir, aprender, colocar em prática no nosso dia a dia. Abençoe nossa casa, nosso lar, que o Teu reino se faça presente nos nossos corações a cada dia. As Tuas bênçãos sejam derramadas, meu Deus, sempre. Nos guarda, nos livra de todo mal, nos dá saúde. Que a cada dia o Senhor multiplique o pão na nossa mesa, providencie. E os lares, Senhor Deus, que estão necessitados, que o Senhor esteja cuidando, suprindo todas as suas necessidades. Senhor Deus de fartura, Senhor Deus de providência, Senhor Deus da multiplicação. Obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, nos mínimos detalhes. Abençoa, Senhor Deus, essa palavra mais uma vez que será ministrada nesta noite, esse fim de noite, esse fim do dia. O Senhor abençoe, meu Pai, e fale a cada coração. No santo nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos dando início a mais uma live. Desejo para todos uma boa noite, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós iremos estar falando nessa noite sobre o Deus da multiplicação. Nós vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. E para não perdermos tanto tempo, já iremos fazer a leitura e já fazer a explicação e a aplicação para a nossa vida. Então diz assim a palavra do Senhor, em João capítulo 6, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E no versículo 2 diz que seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, vocês observam que muitos estavam seguindo Cristo, uma numerosa multidão. Jesus, ele sempre foi popular. E principalmente quando se tratava de fazer milagres, isso fazia com que mais pessoas fossem atraídas, mais pessoas decidiam segui-lo. Cada vez mais o número de seguidores de discípulos só aumentava. E agora a Bíblia diz que seguiu numerosa multidão, só que o texto diz porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então muitos, a gente observa, que estavam seguindo apenas por causa dos sinais. Assim como hoje, muitos seguem por causa dos sinais. E essa não é a motivação correta, à luz das Escrituras. Nós não devemos seguir a Cristo por causa de suas bênçãos, por causa de seus milagres, porque nós estamos vendo algum sinal portentoso, sobrenatural. Há pessoas que, se não veem nenhum milagre sobrenatural, nenhum agir de Deus espetacular, essas pessoas logo desanimam, já perdem a fé. Elas não querem seguir a um Deus como esse. Mas essa não é a motivação correta. De acordo com a palavra de Deus, nós temos que seguir a Cristo primeiro por amor, por amor, porque nós cremos nele, porque ele é o nosso Deus, ele é a esperança da nossa vida, é a razão da nossa vida, o sentido da nossa vida. Não há outro caminho, porque ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. Então essa é a motivação correta de seguirmos a Cristo, porque a vida não tem sentido sem ele,
Nós dependemos dele para tudo. Ele é a nossa vida, né? Ele é a nossa paz. Ele é quem supre todas as nossas necessidades. Nós não somos nada sem Ele. Mas seguir a Cristo só porque Ele faz milagres, só porque Ele faz sinais, só por causa de alguma bênção, essa não é a motivação correta, como estava acontecendo com essa multidão, essa numerosa multidão aqui em João capítulo 6, versículo 2. Seguindo Jesus por causa, né, dos sinais que eles tinham visto na cura dos enfermos. Jesus curou paralíticos, Jesus deu vista aos cegos, ele fez mudo falar, surdo ouvir. Jesus Cristo, ele curou os leprosos, ele fez muitos milagres, ressuscitou mortos, mas se ele não tivesse feito nenhum milagre, será que as pessoas iriam segui-lo mesmo assim? E hoje, se Jesus não fizer nenhum milagre na tua vida, vamos supor que você está doente, vamos supor que você está passando por um grande problema, né, que você quer que ele solucione, e se ele não solucionar, você não vai segui-lo por causa disso? A sua fé está fundamentada em quê? Qual a motivação de você seguir Jesus? Então, essa é a primeira lição. Muitos o seguem por causa de sinais, mas essa é a motivação errada. E a Bíblia diz no versículo 3 que Jesus, ele subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Bíblia diz que a Páscoa, no versículo 4 de João 6, que era a festa dos judeus, estava próxima. Então, eis a razão, né? Porque a grande quantidade de pessoas presentes na multiplicação dos pães e peixes. Então, a razão é porque era a festa da Páscoa. Então, nesse período, acumulavam muitas pessoas das mais diversas partes, né, do mundo, iam para Jerusalém para sacrificar, né, para adorar a Deus uma vez no ano. Todas as multidões saíam de suas casas, as pessoas iam para adorar a Deus, para sacrificar. As três principais festas dos judeus eram a Páscoa, o Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa, e ainda tinha a festa dos tabernáculos, que fazia com que o povo lembrasse que durante aquele período de peregrinação no deserto, Deus habitava com eles de maneira simbólica nas tendas, naquelas cabanas. Então a Páscoa, para o judeu, simbolizava a libertação da escravidão do Egito. E aí eles peregrinavam, pelo deserto. Durante 40 anos eles peregrinaram pelo deserto em direção à Terra Prometida. E onde é que eles moravam? Onde é que eles habitavam? Em tendas, em cabanas, em tabernáculos. E Deus estava com eles de maneira simbólica nos tabernáculos. E a festa das primícias ou Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa, que tinha a ver com a dedicação dos primeiros frutos das colheitas para Deus. Então era uma das festas mais populares, a festa da Páscoa. E o povo, se voltava para Jerusalém, voltava o seu coração para Jerusalém, saiam de suas casas, em direção a Jerusalém. E nesse período, Jerusalém lotava. Por isso, essa numerosa multidão que o texto bíblico faz referência. Mas, mesmo sabendo, meus queridos e amados irmãos e amigos, que a multidão vinha ter com ele com a motivação errada, por causa da sua compaixão, o Senhor supre suas necessidades. Tanto que a gente vê no versículo 5, que Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, ele disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Onde lhe compraremos pães para dar a comer? Então Jesus, ele faz essa pergunta para Filipe sobre onde comprar pães para alimentar a multidão, apenas para o experimentar, porque por ele ser onisciente, ele saber todas as coisas, ele bem sabia o que deveria fazer. Então Jesus, ele sabia o que tinha que fazer naquele momento. Ele sabia que aquela multidão não seria suprida, saciada de outra forma.
ele era o único que poderia, né, alimentar aquela multidão verdadeiramente. Mas ele pergunta, a Bíblia diz, para Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? E no versículo 6 de João capítulo 6, ele dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Agora veja bem, Filipe, ele avaliou que nem mesmo o equivalente a 8 meses de trabalho não seria suficiente para alimentar a multidão. No versículo 7, Filipe responde: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? 200 denários equivaleria aqui a 8 meses de trabalhos aproximadamente. Então, veja que 8 meses de trabalho, né, no cálculo de Filipe, seguidor de Jesus, não seria suficiente para alimentar toda aquela multidão. Mas ele está apenas, né, levando em conta o uso da razão. E Cristo, ele quer que nós não andemos apenas pela razão. Ele quer que antes da razão a gente ande pela fé, que a gente o siga pela fé, que a gente confie nele. Porque se nós formos viver no reino de Deus pela razão, né, nós vamos nos frustrar muitas vezes, nós vamos duvidar, nós vamos permanecer incrédulo, né, na maior parte das circunstâncias da nossa vida. Porque Deus, ele permitirá que nós passemos por certas circunstâncias na vida que podemos chegar até ao desespero, né? Há uma grande necessidade, mas ele quer que nós, nesses momentos mais difíceis da nossa vida, nós demonstremos fé, nós confiemos que ele é quem suprirá, que ele é quem está no controle, né, de todas as circunstâncias da nossa vida. André, o irmão de Pedro, ele tentou dar também uma sugestão, mas assim como Filipe, eles ainda estavam com uma pequena fé, estavam apenas usando a razão, estavam com uma pequena fé e não estavam acreditando ainda que Jesus podia matar a fome de toda aquela multidão. Veja o que João fala no versículo 8. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Filipe, ele diz que 8 meses de trabalho não seria suficiente para alimentar aquela multidão. E o André, né, irmão de Pedro, ele diz: olha, tem um rapaz aí que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso, o que é isso para tanta gente? Então, ele está também fazendo uma avaliação puramente racional e está imaginando: não tem condição, né? Esse povo vai morrer de fome, esse povo vai morrer de fome, porque como que 5 peixes, 5 pães e 2 peixinhos vai matar a fome desse tanto de gente, dessa numerosa multidão? Muitas vezes a gente não age assim na nossa vida. Nós não avaliamos, né, as coisas apenas racionalmente. Nós estamos vivendo a vida e começamos a fazer os cálculos, né, do salário que nós recebemos, e às vezes nós pensamos: meu Deus, não vai dar para pagar as contas não vai dar para fechar, né, na matemática. A gente fica planejando, calculando, a gente fica imaginando: meu Deus, e como é que eu vou suprir as necessidades da minha família, e assim, assado, e nós nunca vamos chegar, muitas vezes, a um cálculo suficiente, porque às vezes Deus vai permitir, né, que nos falte, né? Deus vai permitir que a gente seja provado na nossa vida, em alguma área da nossa vida, e vai faltar alguma coisa. Às vezes é uma enfermidade, né, que vai chegar, e você vai ter que fazer uso dos medicamentos, você vai ter que fazer consulta, você vai ter que ir no médico. É um carro, você tem um carro, você tem que
né, trocar a bateria, você tem que comprar os pneus, você, né, vai ter que pagar a escola dos filhos, vai ter que comprar alimentação, vai ter que pagar, né, aluguel, a prestação disso, daquilo, e começa a vir aquelas incertezas, aquelas dúvidas, porque muitas vezes nós estamos apenas agindo com a razão, quando Deus quer que nós mantenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que a gente creia, que a gente confie, que Ele é o Deus que está no controle, que Ele é o Deus da providência. E nós nos esquecemos, né, do tamanho do poder do nosso Deus, da capacidade que o nosso Deus tem. Muitas vezes nós nos esquecemos, né, das promessas do Senhor na Bíblia, né, do agir na história, no meio do seu povo de Israel, no meio da sua igreja, quando Ele nunca deixou faltar nada. Avalie sua vida, né, durante toda a trajetória da sua vida. Quantos anos você já viveu, né? Quantos anos você já é casado? Quantos filhos você tem? E durante todo esse tempo Deus supriu todas as suas necessidades. Talvez você passou um aperto aqui, um aperto ali, mas sempre você viu a mão de Deus de alguma maneira, né, sendo acionada, agindo ao seu favor, cuidando da sua família, cuidando da sua vida, muitas vezes quando parecia impossível, quando você pensava que a porta não ia se abrir, né? Quando você imaginava que estava no fundo do poço e de repente, né, o milagre do Senhor, o milagre da providência acontecia, o milagre da providência chegava, porque Deus é um Deus de compaixão, porque é um Deus, né, de providência. E o interessante é que somente João, ele registra que os pães aqui eram de cevada, os pães dos pobres, porque os ricos comiam os pães de trigo. Ou seja, veja que a Bíblia diz, né, que os pães que aquele rapazinho tinha em mãos eram pães de cevada, eram os pães dos pobres, eram os pães que muitas vezes eram servidos para os animais, porque os pães que os ricos comiam na época eram feitos de trigo. E os dois peixinhos aqui no original são peixinhos bem pequenos mesmo, como se fosse a nossa sardinha, né? Como se fosse a nossa sardinha. E Jesus, ele pega aqueles 5 pães de cevada e pega aqueles 2 peixinhos e vai multiplicar para uma numerosa multidão. Ele vai multiplicar para uma numerosa multidão, que, de acordo com o texto no final do versículo 10 vai dizer que são quase 5.000 homens, mas nos outros evangelhos vai dizer que fora as mulheres e crianças, ou seja, aproximadamente 20.000 pessoas, porque vamos supor que se eles tivessem apenas 2 filhos, fossem casados, né? Homens casados já daria 10.000 com as suas mulheres, e mais 2 filhos já daria 20.000 pessoas, ou seja, mais do que a população de Lesbão Veloso inteira sendo saciada, sendo suprida. Então, qual é mais uma lição que nós tiramos aqui para a nossa vida, meus queridos? Para nossas vidas, é que os poucos recursos que temos, quando colocados nas mãos de Jesus, são suficientes para que Ele opere uma grande multiplicação. Então, os poucos recursos que temos, quando eles são colocados nas mãos de Jesus, são suficientes para que Ele opere uma grande multiplicação. Ele só precisa de 5 pães e 2 peixes para alimentar 20.000 pessoas. Ele só precisa de um pouco de farinha e um pouco de azeite para sustentar o profeta Elias e a viúva, né, de Sarepta,
durante 3 anos e meio. Nunca faltou azeite na botija, a Bíblia diz, e nunca faltou farinha durante 3 anos e meio, no tempo da seca, no período do rei Acabe, lá no Antigo Testamento. O Senhor é aquele que faz, a Bíblia diz, sair água da rocha, para saciar o seu povo no deserto, para matar a sede do seu povo. É aquele que, quando falta o pão da terra, ele manda pão do céu, faz descer cordonize, faz descer o maná. Ele é o Deus que multiplica, é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Então, o pouco que nós temos que colocar nas mãos do Senhor. Porque quando os nossos recursos se esgotam, os recursos de Deus continuam inesgotáveis. Os recursos de Deus continuam inesgotáveis. Então, veja que são quase 5.000 homens registrados aqui por João, no versículo 10. E os outros evangelhos falam que além dos 5.000 homens estavam presentes as mulheres e crianças. Então o número, como eu falei, podia chegar a 20.000 pessoas. Além disso, o que é que Jesus faz? Ele pede para que os discípulos dividissem a multidão em grupos de 50 e de 100, de acordo com os outros evangelhos. Isso mostra que o nosso Deus é um Deus organizado. Ele não gosta de bagunça. Porque, imagine só, uma multidão organizada, né? Um Lesbão Veloso inteiro, imagine, 15, 20.000 pessoas. Mesmo que seja organizado, já vai dar trabalho. Agora imagine essa multidão desorganizada e faminta. Esse povo iria, né, sufocar Jesus, iria pisotear Jesus para comer o pão, para comer o peixe. Mas Jesus, como ele é organizado, ele manda dividir, né, em grupos de 50, em grupos de 100. E para que não houvesse atropelos, né? E eles não se atropelassem ali uns aos outros. E quando, no versículo 10, ele manda o povo se assentar, né, dividir em grupos 50, a Bíblia diz que havia naquele lugar muita relva, né, o que faz nos lembrar, né, dos pastos verdejantes lá do Salmo 3. E que Deus compara o seu povo a ovelhas, né? E aí manda sentar na relva, né, nos pastos verdejantes para alimentar o seu povo, para suprir as suas necessidades. E a Bíblia diz ainda no versículo 11 que Jesus tomou os pães e tendo dado graças. Jesus, quando ele tomou aqueles pães, aqueles 5 pães de cevada e os 2 peixinhos, a Bíblia diz que ele deu graças. Mais uma lição para nós. Ou seja, nós não podemos deixar de agradecer ao nosso Deus. Nós não podemos deixar de dar graças pelo pão de cada dia. Nós já meditamos aqui na oração do Pai Nosso e nós vimos que é Deus que nos dá o pão nosso de cada dia. E Ele quer que nós sejamos gratos, que nós não sejamos ingratos. Então, quando a gente for abençoado por Deus, no mínimo nós devemos agradecer. A Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, que nós tenhamos o hábito de sempre agradecer todas as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, a providência, a multiplicação do Senhor. Então, precisamos sempre agradecer pelo pão de cada dia. Depois, o que é que Jesus faz quando Ele dá graça? Ele distribui os pães e peixes entre os discípulos para que eles distribuam para a multidão. Com isso, aprendemos que não é o mundo que tem a responsabilidade de alimentar a igreja, mas a igreja que deve alimentar o mundo. Foi isso que Jesus fez. Ele disse para os seus discípulos distribuir. Né? Tomou os pães, deu graça e distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quantos queriam. Então, somos nós os responsáveis por alimentar o mundo. E eu me refiro aqui no sentido principalmente espiritual. Porque o mundo, em termos de espiritualidade, não tem nada para oferecer para a igreja. A igreja que tem que alimentar o mundo com a palavra de Deus, com o pão vivo que desceu do céu. É a igreja que tem que alimentar. E claro, no aspecto social, a igreja também tem essa responsabilidade. A gente sabe que os governos, né, as suas ONGs governamentais, eles precisam também fazer essa ação social, a responsabilidade do governar, e a igreja também deve fazer a sua parte. Porque a Bíblia diz que nós, né, recebemos de Deus para também repartir com aquele que não tem. E quando se trata do pão vivo que desceu do céu, a gente é abençoado por Deus, é alimentado com a palavra
e a gente vai repartir com aqueles que estão famintos. Interessante que no versículo 12, a Bíblia diz: quando já estavam fartos. Jesus Cristo, ele saciou até fartá-los. Agora imagine a cena. À medida que Jesus distribuiu os pães e peixes, eles eram multiplicados. Ele tirava os pães e peixes e ao distribuir, cada vez aparecia mais. Foi um verdadeiro milagre. O milagre da multiplicação. Jesus ia cada vez mais distribuindo para um, entregando para Pedro, entregando para João, entregando para Tiago, entregando para Mateus, e eles iam distribuindo para os outros e passando de um para os outros, e os pães e os peixes não paravam de aparecer. Foi um verdadeiro milagre. Semelhantemente lá no Antigo Testamento, como eu falei aqui, ele multiplicou o maná para o seu povo no deserto. Durante 40 anos, multiplicou o azeite da viúva, 3 anos e meio. Isso mostra que Jesus, meus queridos e amados irmãos e amigos, é o Deus da multiplicação. O mesmo ainda ele faz hoje em dia, suprindo cada uma das nossas necessidades. Paulo diz em Filipenses 4,19 que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos confiar no Deus da providência, no Deus provedor, no Deus dos milagres, no Deus da multiplicação. E quando já estavam fartos, o texto diz no versículo 2, quando já estavam fartos, o que mostra que o nosso Deus é um Deus de fartura também. Ele não tem migalhas para o seu povo. Lembra lá do Salmo 23? O Senhor meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas de descanso. Refrigera minha alma por amor de seu nome. A Bíblia diz que o meu cálice transborda. Davi falou. O cálice transborda. Ele é um Deus de fartura. Davi falou no Salmo 37, versículo 5, que eu fui moço e eu já sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Oh, glória a Deus! O Senhor é o Deus que supre as necessidades do justo, dos seus filhos. A Bíblia diz que quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele nos acrescenta as demais coisas. Ele não vai deixar faltar água, Ele não vai deixar faltar o pão de cada dia, Ele não vai deixar faltar vestes, Ele vai cuidar de nós em todas as nossas necessidades, vai suprir todas elas. É Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá respiração, é Ele que manda chuva, é Ele que multiplica o pão de cada dia na nossa mesa, no nosso lar. Ainda hoje você vê os agricultores colocam ali uns grãozinhos de feijão, né, uns grãozinhos de arroz, de milho, tanto de baja, né, de feijão, de espiga de milho, de arroz, que Deus faz multiplicar. É Deus quem faz essa multiplicação, as abóboras, as frutas. Que coisa maravilhosa. Hoje eu chamei o irmão Francisco para dar um grau aqui no meu quintal, por causa desse matagal, período de chuva. Para você ter uma ideia, aquelas sementes que a gente joga de tomate, né, de pepino, Deus faz multiplicar. Então não é que saem uns pepinos, né, aparecem uns pepinos lá, que serviu até para o almoço hoje. Já até os tomatinhos já saindo. Já tem pé de ata, pé de goiaba, pé de acerola, pé de tamarindo. Que coisa maravilhosa, é Deus que multiplica, né? O pão de cada dia é Deus, que é o Deus da providência, é o Deus provedor. Ele é quem cuida dos seus filhos. Eu já fui moço, Davi diz, eu fui moço e agora já sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E, além disso, Jesus mandou recolher os pedaços que sobraram, a Bíblia diz. No versículo 12, quando já estavam fartos, ele disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Para que nada se perca. Essas sobras aqui não são como as que sobram em nossa casa, que vão para a lavagem, por exemplo. Os pães naquela época eram redondos, como se fosse o nosso beiju, duros. E os pedaços que deveriam ser recolhidos eram porque certamente foram partidos no meio, na hora da divisão. Sendo assim, aprendemos que o Senhor não aprova desperdícios. O Senhor não aprova desperdícios.
ele diz: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E aqui fica uma lição, né, de economia, de boa administração para nós, a começar da nossa cozinha. Né? Uma boa dona de casa, ela ajuda o seu marido através da administração da cozinha. Né? Quantas donas de casa que desperdiçam, quantos donos de casa que desperdiçam, né, aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Há muito desperdício de energia, há muito desperdício de água, há muito desperdício de alimentos, e nós não podemos, né, ser desperdiçadores. Deus não aprova desperdício. Nós precisamos aprender a ser econômicos. Eu não estou falando de sermos mesquinhos, sermos econômicos. Sabemos ser bons administradores. Deus quer que assim sejamos. Ele diz: recolher os pedaços. O próprio Jesus está dizendo: recolha os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Nós não podemos ser desperdiçadores. E os pedaços, né, foram ali dados para os seus discípulos que sobraram. É tanto que os discípulos, como estavam sem confiar na provisão do Senhor, você vê que eles estavam tudo raciocinando, né? 8 meses de trabalho não seria suficiente. 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Então eles estavam meio incrédulos. Sabe o que foi que Jesus fez? A Bíblia diz, no versículo 13, que com aqueles pedaços que sobraram, sabe o que eles fizeram? Encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Ou seja, encheram 12 cestos. Quantos discípulos eram? Quantos apóstolos? 12. Quantos cestos sobraram? Cheios? 12. É como se Jesus estivesse dizendo: cada um vai levar um para sua casa ainda. Aleluia. Esse é o Deus da multiplicação. Ele diz: olha, vocês estavam duvidando, vocês estão todo mundo farto, todo mundo satisfeito, todo mundo saciado. E ainda sobrou 12 cestos. Os que sobraram, 12 cestos para eles levarem para casa, para continuar alimentando, né, se alimentando com a sua família. Esse Deus é maravilhoso. Então, eles agora vão para a sua casa, né, com os seus cestos cheios de pães, para que a confiança deles no Senhor fosse fortalecida e cresça que Jesus é o Deus da providência. Da mesma forma, acontece conosco hoje, amados irmãos. Nosso Deus é o Deus da providência. Ele continua cuidando de nós. Ele usa alguém que a gente menos imagina para nos ajudar, para suprir nossas necessidades. Ele abre a porta que aparentemente está fechada. Ele abre aquela que parece que não vai abrir. Ele dá um jeito, uma porta de emprego, uma porta de trabalho, né? Ele dá um jeito, né, de suprir as nossas necessidades, principalmente o que nós mais precisamos. Às vezes nos falta por conta de desperdício, por conta de má administração, porque nós não sabemos administrar o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Às vezes por conta do consumismo, né? A pessoa, ela é consumista e ela compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, às vezes só para impressionar, muitas vezes quem ela nem conhece. Isso é o consumismo. Nós não podemos ser consumistas. Nós temos que saber regrar. Nós temos que aprender a valorizar o que Deus tem nos dado, saber administrar. Nós temos que ser zelosos das coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos, sermos bons administradores, mas entendendo que sempre Deus nos dá o suficiente para vivermos tudo que nós precisamos. E o resultado de tudo isso, sabe o que foi? No versículo 14 e 15, por causa do sinal que viram Jesus fazer, dessa multiplicação, né, dos pães e peixes, a multidão ali queria fazer Jesus um rei. No versículo 14 diz: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Só que, sabendo, pois, Jesus, no versículo 15, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, ele retirou-se novamente sozinho para o monte. Da mesma forma, Satanás, lá no deserto, ele propôs dar para Cristo todos os reinos deste mundo. Ele, num relance lá, mostrou todos os reinos do mundo e disse: tudo isso eu te darei se tu se prostrar e me adorar. Mas Jesus, da mesma forma como agora, rejeita a ambos essas propostas,
porque o seu reino não é desse mundo, o seu reino não é material, o seu reino não é físico, não é terreno, o seu reino não é político, o seu reino é de Deus, é espiritual, é celestial. O reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um reino invisível, é um reino eterno. Aleluia, louvado seja o seu nome. Por isso, ele se retira para orar. A Bíblia diz que quando quiseram fazer o rei, né, quiseram arrebatá-lo para o proclamarem rei, porque quem não quer um rei, né, que fique matando a fome, saciando a fome física e suprindo todas as necessidades? Quem não quer um rei como esse? Aí o que é que Jesus faz? Ele retira-se sozinho para o monte. Sabe por quê que ele se retira? Porque para ele a glória de Deus era mais importante do que a glória dos homens. A glória de Deus era mais importante do que a glória dos homens. O que ele mais queria não era ser aplaudido pelas multidões, mas pelo Pai Celestial. Ele não estava aqui apenas para ser um mero supridor, né, de famintos. O objetivo maior de Cristo ter vindo nesse mundo não foi matar a fome das pessoas fisicamente, não foi curar os enfermos. O maior objetivo de Jesus ter vindo ao mundo foi salvar o que se havia perdido. Foi morrer na cruz pelos nossos pecados, para nos levar de volta para a comunhão com o Pai Celestial. Então, anote as 3 lições finais, né, desse texto da multiplicação dos pães e peixes. Então, a primeira lição que nós aprendemos através dessa passagem que Jesus multiplicou os pães e os peixes, a primeira lição é que Jesus é Deus. Porque João, ele registra 7 sinais para provar a divindade de Cristo. E um dos sinais que João registra é a multiplicação dos pães e peixes. Somente Deus é que poderia multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para mais de 10 mil pessoas. Outra pessoa, ser humano, criatura, não poderia fazer isso. Então isso mostra claramente que Jesus é Deus. É Deus, Ele esteve entre nós e Ele é o mesmo Deus hoje que continua, né, multiplicando o pão de cada dia. A segunda lição é que Jesus é o Deus provedor. Ele é o Deus que providencia o pão de cada dia. Ele é o Deus que multiplica. É o Deus da provisão. É o Deus dos milagres. Ele continua fazendo isso nos nossos dias hoje. O que nós precisamos é crer. É confiar que Ele está no controle. Que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Que Ele vai nos ajudar em todas as coisas. E a terceira e última lição é que todos esses sinais que Jesus fazia no Evangelho de João, ele apontava para ele mesmo. Veja que quando Jesus, ele, por exemplo, deu a visão perfeita para aquele cego de nascença, né? Deu luz, né, para os seus olhos, a visão. Logo na sequência ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Agora Jesus multiplica os pães e os peixes. E pouco depois, o que é que ele vai dizer? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Então, a última lição é que Jesus é o pão da vida. E mais importante do que o pão que perece, é o pão que não perece. Você precisa desse pão da vida. Veja o que Jesus diz para Satanás: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a maior necessidade do ser humano não é ser farto fisicamente, é ser farto espiritualmente. Porque há um vazio existencial na alma, que só o Senhor Jesus Cristo pode suprir verdadeiramente esse vazio. Só Jesus pode saciar nossa fome espiritual. Só Jesus pode nos alimentar espiritualmente. Só Jesus pode saciar nossa sede física, porque Ele é a água da vida. Só Ele pode matar essa fome espiritual, porque Ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Então você precisa de Cristo, você precisa comer desse pão vivo que desceu do céu. Você precisa a cada dia estar se alimentando da sua palavra. Como Ele disse em João 6,57, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Louvado seja o Senhor, porque nós temos hoje à nossa disposição Cristo, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Glória seja dada ao Senhor. Então
receba Jesus na sua vida, creia em Jesus de todo o seu coração, para que Ele entre na sua vida, para que Ele supra todas as suas necessidades. E que você o ame por quem Ele é. Não busque Ele apenas por causa de bens materiais, por causa de sinais, por causa de milagres, porque essa é a motivação errada. Veja que eles queriam apenas fazer Jesus rei. Jesus deixou e foi para o monte orar, porque a glória de Deus é mais importante. Nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é pensar, no nosso alimento eterno, na eternidade com Deus, a juntar tesouros nos céus, entender de que essa vida é passageira, que esse pão dessa terra é perecível, que tudo nessa terra aqui vai passar. Mas Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glória seja dada ao Senhor por essa palavra, meu Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque Jesus é o Deus da multiplicação, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o Deus provedor, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que supre todas as nossas necessidades, Senhor. Meu Deus, abençoa essas famílias que estão precisando, que estão, meu Deus, necessitadas. Meu Deus, abra as portas que estão fechadas. Meu Deus, dá emprego a quem precisa, Senhor Deus. Meu Deus, toca no coração dos governantes, toca no coração das autoridades, para governarem bem, meu Deus, a nossa nação. Meu Deus, em meio à pandemia, em meio, meu Deus, a essas enfermidades, que nós confiemos na Tua providência, que nós saibamos que é o Senhor quem vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, Senhor Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Abençoa, meu Deus, cada um que ouviu essa palavra, cada família aqui representada. Cuida, Senhor Deus, dá saúde a quem está precisando. Meu Deus, dá alimento a quem está precisando. E principalmente seja o pão da vida para essa pessoa. Que essa pessoa te experimente, que essa pessoa coma do pão vivo que desceu do céu, que ela creia em Jesus, que ela te receba, meu Pai, para que ela experimente o que é ser farto verdadeiramente, a alegria do Espírito Santo, e receba a vida eterna e viva em plena comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus. Glória seja dada ao Senhor por sua vida. Eu quero abraçar o meu irmão, o pastor Roberto, a sua amada esposa, a minha cunhada Ana Paula, toda a Igreja Batista Manancial, Passagem Franca, que tem acompanhado as nossas lives diariamente, que tem recebido a palavra de Deus, todos os amados irmãos da Igreja Batista Manancial aqui em Elas Bom Veloso, todos os nossos amigos que já estão mais próximos da gente, que sempre estão na nossa companhia, conectados, que você esteja sempre conosco, compartilhando a palavra, e receba Jesus também, se converta, para que você seja participante da eternidade com Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã, se Deus nos permitir, a partir das 7 horas da noite, ali na Igreja Batista Manancial, nós estaremos transmitindo mais um live, fazendo nosso culto online, todos juntos ouvindo a palavra, entoando louvores ao Senhor, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe sua vida, durma na santa paz do Senhor, e não esqueça do Salmo 3,5 e do Salmo 4,8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. A paz do Senhor, graça e paz, uma boa noite na presença do nosso amado Senhor e Salvador, que nos dá o pão enquanto a gente está dormindo, diz lá no Salmo 127. Glória a Deus, aleluia.